E hoje temos mais um episódio do Soundbite especial. Como sempre, comigo, Ruben Martins, está a Ana Sá Lopes. Viva, Ana. Viva. E viva Helena Pereira. Olá, viva. O social-democrata Miguel Relvas é o nosso convidado de hoje. Viva, bem-vindo, Miguel. Boa tarde. Miguel, temos muita coisa para falar e vamos começar pela reforma laboral, porque estamos a gravar no dia em que há uma reunião entre o Primeiro-Ministro Luís Montenegro e o líder do Chega, André Ventura. Pergunto-lhe se este pacote laboral ainda tem salvação possível. Antes disso, deixe-me só fazer uma referência. Estão aqui duas antiquíssimas amigas e que acompanhámos. Elas eram jovens jornalistas e eu era um jovem político. Elas hoje continuam a ser umas jovens jornalistas e uma grande promessa do jornalismo português. E eu já saí. Portanto, houve aqui esta evolução. E esta referência eu tenho que a fazer em relação à Helena Pereira e em relação à Ana Sá Lopes. Fica dada a referência. São mais do que duas jornalistas, são duas pessoas que estimo e por quem tenho uma grande consideração. Eu acho que esta lei que... Eu sou do PSD, gosto das pessoas do PSD e votaria no PSD nestas circunstâncias atuais. Mas é público e notório que eu tenho muitas vezes manifestado a minha divergência. Mas que é uma divergência pontual, eu não tenho qualquer ambição política, estou escasso e zerado de ambição política, portanto nunca mais. Isso dá imensa liberdade também. Não, mas quer dizer, nós temos que saber viver ciclos. Eu tive o meu ciclo, agora eu tenho outro ciclo e estou a gostar do que faço. Estou a gostar do que faço e dou a minha opinião semanalmente. Com a liberdade, senão também não a daria para estar lá a ser mais um, não diria. Mas o problema deste governo é que faz as reformas são sempre apresentadas desfasadas de uma visão global e são também elas são apresentadas, se formos ver bem, todas elas decorrem do PRR. Já era um vício do anterior governo. Faz-se reformas porque o PRR manda e não porque nós acreditamos que seja uma forma de tornar o país mais competitivo. Isso é desde logo muito, muito limitado. E a legislação laboral teve dois precalços decisivos para que ela não corresse bem. O atual Presidente da República, enquanto candidato, deu direito de veto ao GT, com a sua posição, e também o Primeiro-Ministro no Parlamento desdramatizou e disse, se não houver reforma, o país não acaba. Bem, sabíamos todos. O que a oposição não sabia é que ele estava disponível para esse caminho. Isto cada um vai até onde a vida política. E o momento da comunicação, o momento na vida política das transformações tem muito a ver com as convicções e com a certeza que se tem daquilo que se está a fazer. Porque, naturalmente, que há sempre dizer que Luís Montenegro não tem convicções. Não, estou a dizer que nesta matéria ele não foi tão assertivo como devia ter. Mas agora está a conseguir. Está a conseguir, pelos vistos, aproximar o Chega e aprovar a lei. Eu acho que nesta matéria o Chega já utilizou o seu direito de veto, que foi dizer que era baixar a idade da reforma. Que não é uma matéria nem de esquerda nem de direita, é uma matéria inexequível. Quer dizer, os estudos apontam para mais de 2 bi. Então não eu acredita. pergunto onde é que se vai, o que se devia perguntar ao não Dr. acredita André que haja Ventura. acordo. Eu tenho muitas dificuldades em acreditar, porque já ouvi uma tese de que haveria um acordo e depois se encomendaria um estudo. Sobre o efeito. Não se aprova. Este país adora grupos de trabalho. E não é só isso. Uma forma de enganar o Chega. E é uma forma também. desta república da banalidade que nós estamos a viver. Não se pode fazer uma coisa, não se pode fazer isso. Os estudos fazem-se de antemão. E nós já sabemos, não é preciso fazer estudo nenhum, com o aumento da idade de vida, da perspectiva da idade de vida, e até hoje é muito discutível se, em termos de vida e para o cidadão, é positivo reformar-se mais cedo. As pessoas hoje têm hoje a idade média são 84 anos e meio, quer dizer, os 60 anos, eu tenho 64 e fujo, como o diabo foge da cruz, se alguém me vier falar que me vou reformar. Eu quero estar ativo. Quer dizer, é um direito e uma exigência que eu tenho para fazer. Quer dizer, já basta muita gente mais jovem olhar de sujo lá e olhar de lado para nós, como nós não olhamos tanto na nossa geração, para as gerações posteriores. Hoje existe muito isso. O idadismo está a crescer. Porque a visão na sociedade, mas deixe-me dizer uma coisa, quer dizer, o que eu digo sobre a legislação laboral ela tem que ser defendida no contexto global de várias reformas. Eu lembro-me que o Governo prometeu, e esta é uma questão que está a ver se é esquecida, prometeu um relatório sobre a sustentabilidade da Segurança Social, que teria sido em janeiro, e a senhora Ministra disse que o apresentaria até ao fim deste mês. Estamos a 15 de junho.
Onde é que anda esse relatório? Mas isso também não teria efeito Não, nesta legislatura. Mas está a ver, mas é isso que eu estou a dizer. É importante, por exemplo, se tivesse sido tudo visto globalmente e o relatório da sustentabilidade, se tivesse andado dentro dos prazos normais, já teria destruído o discurso do senhor Dr. André Ventura. Porque o Dr. André Ventura, o que está a querer fazer, e eu não acredito que haja acordo, porque ele não vai querer dar votos ao Partido Socialista, que está com uma posição muito forte nisto. O que o Dr. André Ventura quer fazer é anda aqui na caça ao voto. E se ele ceder, ele pegou na questão da idade porque acha que lhe dá votos. Está a perder votos, e é normal, é normal, essa sequência está a perder votos no setor mais jovem. E vai tentar compensar no setor mais velho da sociedade. E os partidos populistas, que é disso que se trata, não são nada de extrema-direita, eles são os partidos oportunistas, que olham para o voto como um mercado direto e objetivo, não têm outra forma de estar. Porque aquilo que eles acreditam, aquilo que eles dizem, estes partidos hoje na Europa, grande parte deles, são tão mais estatizantes do que são os partidos de centro-esquerda. Têm uma visão do Estado. Porquê? Porque querem prometer o que têm e o que não têm à sociedade. O Chega, em termos económicos, é menos liberal do que o Partido Socialista, tirando agora na questão da RTP porque se zangaram. Não há uma razão objetiva. Eles não defendem num modelo dizer, não, agora vamos privatizar a RTP, capa de um jornal. Mas esta semana, dizia que neste caso das leis laborais, o PSD isto podia ser uma coisa complicada, perigosa para o PSD. O que é que queria dizer com isso? Qual é o perigo? Não, o PSD ir atrás do Chega e fazer a vontade ao Chega, sabe, é isso? É público e notório. Eu penso que o PSD devia ter sido capaz de construir uma alternativa à direita de uma forma muito clara, muito objetiva e muito direta. É importante, nós quem tem memória, eu lembro-me no passado, há 40 anos atrás, mas quando o Dr. Sá Carneiro fez o entendimento com a AD, aqui dele rei está-se a juntar com os fascistas. Não sei se lembram, quer dizer, cada coisa tem o seu tempo. E o Dr. Sá Carneiro olhou para o lado e continuou o seu caminho e ganhou uma maioria absolutíssima no país. E demonstrou que o CDS não era nada um partido fascista e fez mais. Fez o abraço do urso e o CDS hoje está na situação em que está. Mas as circunstâncias são muito semelhantes em cada momento. Eu não estou a dizer que o CDS é um partido de extrema-direita, não venham daí, nem estou a querer comparar o CDS com o Chega. Mas no contexto da época, o PSD, havia muita gente dentro do PSD que dizia nós somos os sociais-democratas. Mas não pode ser o Chega a fazer o abraço do urso ao PSD? Claro, pode. O Chega tem uma ambição que é esta. O Chega, na sua visão e na sua atitude, o Chega não quer governar com o PSD, quer governar para além do PSD. Esta é que é a grande questão. Mas o Montenegro também está a tentar governar sozinho um dia mais tarde, sem fala em maioria absoluta, ainda há 15 dias falava disso. É verdade, só que isto traz um problema aqui, Helena. Traz um problema que é esta ideia que o governo tem de querer passar despercebido. Este governo quer passar muito despercebido e quer fugir dos problemas, a ideia é estar no governo por estar no governo. Foge dos problemas, foge das dificuldades. É uma maneira de governar muito particular em muitos países do norte da Europa que fizeram as reformas em tempo e agora é completamente diferente dessa. Mas hoje o governo pode querer fugir. O PSD pode querer fugir desses problemas, mas a sociedade não o deixa, porque os problemas eles existem e cada vez vão existir mais. Resolve-se este problema agora do Estreito de Hormuz, mas há um problema real nas economias europeias. As economias europeias, eu trabalho muito fora, e vou muito à China, vou muito à Índia, e aquilo que vejo é uma capacidade e uma competitividade que nós nunca mais vamos ser capazes de ter na Europa, porque o papel do cidadão não é igual. A forma de encarar o trabalho, os direitos e os deveres não é o mesmo. Portanto, enquanto a Europa, estamos num mercado aberto. Veja, eu costumo dizer que nós tivemos a vingança da geopolítica com este momento, porque a geopolítica vingou-se da globalização. Nós somos da geração da globalização e ouvimos todos os dias, não havia um discurso no mundo, e então em Portugal, que não tivesse um parágrafo dedicado à globalização. Desapareceu o parágrafo da globalização e entrou o parágrafo da geopolítica. Portanto, nós vivemos a vingança da geopolítica sobre a globalização, que é importante de ser analisada, de ser avaliada e de ser estudada. E, portanto, nós temos que ter a capacidade, até porque somos um país pequeno. Veja, está tudo feliz porque fomos para o Conselho de Segurança da ONU. Eu não estou nem feliz porque a ONU hoje não risca nem conta para nada. Infelizmente. Mas vou-lhe também dizer uma coisa. Estar no Conselho de Segurança também nos vai exigir muita responsabilidade em muitos momentos, em votações que um país pequeno poderia não ter interesse em ter, para quem está naquela posição. E nós somos um país pequeno, somos um país que temos uma vocação bem marcada no plano histórico e sabemos qual é o nosso caminho. Sabemos como o mundo está
E um país, isto do small is beautiful, dá muito mais trabalho hoje em dia do que dava no passado. Nós somos um país pequeno, somos um país que temos características muito próprias e muito especiais e que temos que ser capazes de continuar, a partir da Europa, a olhar para o mundo na nossa universalidade. Nós somos europeus, não vale a pena. Eu vejo uns discursos sobre a lusofonia. Não há lusofonia nenhuma, o que há é a língua portuguesa. Eu vejo, sabe, o que é a lusofonia? Eu pergunto lá a uma pessoa de Bragança se considera um lusófono, ou uma pessoa de Luanda, ou uma pessoa de Lourenço. Mas a lusofonia não existe, existe a língua portuguesa. Isso é que é o cimento, mas toda a gente fala da lusofonia. Diga-me uma coisa, Miguel. Diz que este governo foge dos problemas, das dificuldades. Se Passos Coelho fosse primeiro-ministro, faria as coisas diferentes? Mas não é. Eu não estou a fugir à questão. Naturalmente que seria, porque ele é diferente. Mas conseguiria convencer André Ventura a fazer as reformas? É que ele também iria precisar de uma maioria, tendo em conta que o PSD não tem maioria absoluta. O doutor André Ventura aproveita-se do facto do PSD ir a reboque pensando que lhe apanha o eleitorado indo a reboque. E eu penso que tem que ser sempre por antecipação. Ninguém conquista o seu eleitorado, seja à esquerda ou seja ao centro. E eu sempre achei, e continuo a achar, e continuo a acreditar, que na política o centro não é um ponto de partida. Essa é uma divergência que eu tenho. O centro é um ponto de chegada. Veja, o doutor Mário Soares trazia da esquerda para o centro. Até o doutor Cavaco Silva. Um partido político tem as suas posições muito claras. É do seu espaço que vem conquistar o centro. Porque na política portuguesa confunde-se muito estratégia, tática e posicionamento. O posicionamento é uma questão muito, muito importante. É uma questão que funciona e que decorre da ação e da decisão política. E nós o que precisamos, o PSD o que precisa porque o PSD não está a conseguir passar nas sondagens, nos estudos de opinião, valem o que valem. Porque é que acha que o PS, pois, o PS não está passa, à frente, não passa porque isto passou a ser a 3. Porque isto passou a ser a 3, mas quer dizer, a grande questão é, quem é que é o eleitorado, particularmente o eleitorado mais importante do Chega? Quer não, era o eleitorado que votava no CDS e votava no PSD, porque esse eleitorado, os 11% que votavam no CDS, foram todos para o Chega. Foram para o Chega e para o PSD. Eu até diria que há algum eleitorado de meios rurais mais do PSD. O PSD, em muitas matérias, os dirigentes do PSD eram mais moderados, mais sociais-democratas do que o eleitorado do PSD, que era mais conservador. Mas essa é a minha opinião e sempre acreditei nisso. E o PSD sempre foi, por ser um partido genuinamente português e que não fazia da ideologia a base da sua ação, fazia de quê? Da ação, da competência, da capacidade E nós não podemos perder isso. Porque foi isso. O que o Miguel acha então é que se Passos Coelho, imagine-se que não era do PSD, fazia como Passos Coelho é meu amigo, uma liderança. Trabalhei com o Passos Coelho. Agora eu não sou. Mas agora diga-me lá, eu sei que não é porta-voz. Não sou porta-voz. Está a defender que devia haver... no Miguel. Não sou porta-voz. É uma boca para o Miguel Morgado. Não, estou a ser engraçado. É uma boca. Miguel, mas diga-me uma coisa. Sou amigo e grande. Mas se por acaso acontecesse qualquer coisa e Passos Coelho fosse líder do PSD, defende uma aliança pré-eleitoral? É que não, eu não estou a falar em alianças pré-eleitorais. Ok, está bem. Então, primeiro cada um tem que medir o espaço que tem. Ok. Essas coisas não há cá ninguém, não há almoços gratuitos. Primeiro temos que mostrar força. Não há outra forma. Nós em 2011, num momento particularmente difícil do país, o PSD teve 35, acho que 36, já não me lembro. E o CDS teve 11 e achavam que iam ter 15. A memória na política é uma coisa diabólica, é uma coisa terrível. A memória esgota-se como é um bem muito escasso. Na vida política, a memória é um bem escasso. E eles andavam convencidíssimos. Eu lembro-me dos discursos. O PSD era o principal adversário. E o que é que o Passos Coelho fez? A estratégia foi não falar para o CDS, mas falar para o eleitorado do CDS. Eu acho que aqui a estratégia não é falar para o... Vamos deixar cair a questão das bandeiras. Vamos ver. Já porquê? Porque queremos ser... O Dr. Rui Rio era submisso ao PS. Nós não podemos ser submissos ao poder. Não, aqui nem ele chega. Aqui até ao Presidente da República. Vamos ser claros. O Presidente da República, eu tenho estima pessoal, é pública e notório. Histórica. Está a falar da reconfirmação da lei, que o PSD ainda não disse. Não, já disse que não quer e tal. Está ali já com uma conversa a ver como é que encontra uma Não quer um problema com o Presidente. Mas o Presidente da República... E acha mal em primeiro lugar. Não, eu acho que nós temos que confrontar aquilo que são as nossas ideias, independentemente dos problemas. Ele está no direito de ter as dele. O Presidente da República não se pode esquecer que hoje é muito popular. É popularíssimo, primeiro e segundo lugar. Mas o Presidente da República sabe bem o espaço político onde o que ele frequenta não é hoje um espaço político maioritário. Ele é maioritário e o espaço político não é. E ele quis fazer... Esta questão das bandeiras foi para agradar ao eleitorado à esquerda. Eu devo dizer uma coisa. Acho que é pouco e muito pequeno. O primeiro confronto político
entre o Presidente da República e o Governo ser a lei das bandeiras. Eu devo dizer que não tenho. Não se querem pôr. O Estado é neutro nestas coisas. Você também é amigo do Presidente da República. Sim, É uma pessoa que também conhece bem, não é? Mas tenho muita estima por ele. Mas a política, a estima fica. Eu tenho amigos que são meus adversários, fica à entrada do debate. Claro. Então, se isto for tudo, são amigos e com muita estima e muita consideração, isto não vale a pena. Olha, mas sabe que há muito disso hoje em dia. Eles abraçam-se todos, meia hora depois estão-se a ofender. Eu vivi a política de uma forma muito intensa, mas nós não dizíamos o senhor é mentiroso, dizíamos o senhor faltou à verdade. Porque se alguém dissesse o senhor é mentiroso, o Presidente da Assembleia tirava a palavra. Hoje dizer o senhor é mentiroso é daqueles bónus que se dá. É um Já ato. diz Quem diz nada. o senhor é mentiroso até parece que foi educado em Cambridge. Foi educadíssimo. É educadíssimo, com aquilo que nós É vemos verdade, e é ouvimos. verdade. Quer dizer, Aquilo é uma bandalheira, Miguel. mas eu vivi um parlamento. Eu não tenho nada, isto não é nada de saudosismo, cada coisa tem o seu tempo, como há bocado explicava. Mas dizer Não, nós assim, também vivemos. mas dizer assim, Aquilo é uma bandalheira. só se dizia, o Dr. Almeida Santos foi um grande presidente da Assembleia, do PS, eu votei sempre nele, convictamente, porque foi um grande presidente da Assembleia da República, e era sempre eleito com mais votos que aqueles que o PS tinha, era o mérito dele. E o Dr. Almeida Santos, se alguém dissesse o senhor é mentiroso, ele tirava-lhe a palavra, tinha que dizer o senhor está a faltar à verdade. Isto dito já era com uma certa violência. Mas a política também tem que ser feita com algum recorte literário na linguagem. Mas considere isso mesmo, porque tudo o que é elegância, a educação, são bons princípios que devem existir na vida. O Chega veio a bandalhar aqui. Não, quem veio a bandalhar foi o Bloco de Esquerda. Quem começou com essa linguagem foi o Bloco de Esquerda. O Chega são herdeiros do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, há 20 anos, o Bloco de Esquerda ofendia, então não se lembra. Enquanto o Partido Comunista foi sempre um partido de princípios, um partido institucional, com muito cuidado na linguagem. Você tem essa teoria de que é a extrema-esquerda que fez crescer Não tenho a a teoria, é a extrema-direita? realidade. Acha que o Chega, nesta matéria, o comportamento era o mesmo? Gesticulavam, atiravam-se, pulavam. Não era o mesmo. No Parlamento, Miguel, quando tiveram muitos deputados. Miguel, não Eu mandaram sei- ninguém para a terra eu sei, deles, não é? que nós diziam à mesma. Não era, Eu não, lembro-me esta- muito, estes são um esta- bocadinho mais exagerados neste. Exatamente. São um bocadinho mais exatamente. exagerados. Um bocadinho, um bocadão. Quem começou foi o Bloco de Esquerda. Mas isso também é secundário. Olha, mas queria te perguntar Vamos uma lá, coisa. vamos lá. Sim, há bocado estava a dizer de Passos Coelho, que é amigo, pois, mas conhece bem Passos Coelho e conhece também muito bem o partido, o PSD, que vai ter o congresso este fim de semana, e acha que o PSD ficou zangado, o partido, os militantes, com Isso é Pedro o- Passos Coelho por causa das últimas Há intervenções várias dele? notícias que dão a entender. São as notícias plantadas. Todos nós já fomos algozes e vítimas dessa E acha realidade. que o partido Já está escreveram zangado ou notícias- não? Já escreveram notícias plantadas, eu também já dei notícias plantadas. Vamos cá estar. Se nós sabemos que faz parte do jogo Então da, acha que não- da não- política. Não, eu acho que não as se zangaram. pessoas gostam de estar ao lado do poder. É assim, até há um tempo. Acha que o Passos não precisa de reconquistar ou não precisará de reconquistar, de Quem fazer tem as que pazes? reconquistar é o país. Fazer as pazes Os militantes com, do PSD. com os militantes do PSD. Não, acho que não. Não acho que nem o Passo, nem ninguém no passado. Veja, o Dr. Rio disse o piorio do Passo e assim foi eleito líder. As pessoas vão, o militante tem uma capacidade de sobrevivência, porque sabe quem é que muda? Muda o líder. Os dirigentes ficam lá sempre na mesma primeira fila. Quem muda nos partidos tradicionais, muda o líder. Olha lá para o PS. Agora estão Onde é que estão? com, Quem é que com lá está Montenegro agora? e no instante podem mudar, é isso? Não mudam, mas a questão que se coloca aqui é, está-me a dizer, tem estilo. Não, só o Dr. Passos Coelho governou num período difícil, mas eu é mais difícil falar porque sou amigo dele e conheço-o muito bem. Mas eu digo só esta frase. Acha que algum líder político atual diria que se lixem as eleições e vamos fazer o que temos que fazer? Nenhum. Nenhum destes. É isso que eu estou... Quer dizer, esta é a diferença. Que se lixem as eleições. É preciso fazer... Eu trabalhei Miguel de perto. Paiás Maduro tem uma teoria de que Pedro Passos Coelho não quer de todo voltar à vida política, senão não falava nestas Eu, como não assuntos. tenho teorias sobre o Dr. Passos Coelho. Não tem nenhuma. Não tenho. Não, eu conheço. Quando tenho uma dúvida, pergunto e falo com ele. Quer dizer, há limites. Não tenho teorias. Sabe que essa coisa... Pensei que ia dizer que ele, pronto, Não, é um homem não, livre, não tenho, quer Ele é falar novíssimo. quando quiser e Ele tem é um direito a homem fazê-lo. Acha que ele não Claro. faz sentido Pedro Passos Coelho reformar-se com esta idade? Não sei, eu sei lá isso. Também Olha, eu foi reformei-me ligado mais à novo. forma. Eu reformei-me mais novo. Sei da política, comecei outra vida e ele também começou outra vida. Sei de pessoas que me têm dito que adoram tê-lo como professor e gente, alguns até da política que foram fazer mestrado e pós-graduações, que adoram tê-lo como professor. Ai, mas eu de ver o que ele diz, acho que é de alguém que está Ele mortinho teve calado. Mas, por olha, voltar à arena Helena, se ele política. tivesse mortinho por voltar, ele não teria estado calado 10 anos. 10 anos. Sim, mas Mas agora alguma ele coisa 10 mudou. anos calado. Alguma coisa O Presidente mudou da agora. República também teve 10 anos calados e... Exatamente. Sim, Boa, sim. Rubens.
Tem toda a razão. Tem toda a razão, mas eu não estou a dizer nem que ele volta, nem que ele não volta. E não estou a fugir. Se eu achasse que ele voltava, se me perguntar se eu acho que ele tem lugar e faz falta na vida política, eu acho que faz. Nós em Portugal faz muita falta, como fazem falta outras pessoas que tiveram dimensão na vida política. Na sala apresentada agora dizia, olha, olhamos para o Parlamento, no passado saía-se de ministro e ia-se para o Parlamento. Hoje sai-se de ministro e vai-se para as empresas, vai-se trabalhar. Ninguém vai para as áreas que se tutelou. Eu quando fui para deputado era muito jovem e tive 6 meses para ir à primeira fila. Não à primeira fila não para me sentar, mas para falar lá com o dirigente da bancada. 6 meses. Agora chega-se no dia seguinte. E lembro, a primeira pergunta foi-me feita pela Natália Correia. Eu tremia por todo lado. Foi a Natália Correia que me fez a primeira pergunta sobre os objetores de consciência. Eu tremia por todo lado. Miguel era objetor. A JTC. E o Dr. Seguro também. Dr. Seguro, claro. Também, de boquilha na boca. Fumava-se dentro do Parlamento. Era todo um tempo. Toda uma cultura que ali havia de deputados. E ser deputado era uma coisa muito importante. E nós temos que voltar. Não sei se é com menos. Há uma certeza que eu tenho. O estatuto remuneratório não é hoje aceitável nestes cargos. Quer dizer, um comentador de televisão hoje ganha mais que um deputado ou que um ministro. Isto não é possível isto. Não é possível isto. Mas há alguém com coragem agora para defender isso? Está bem, mas é nisso que se tem que ter coragem e dizer. Algum partido de coragem é um partido. Mas tem que se encontrar um modelo, quer dizer, não é como o Chega é contra tudo. Pois. Contra tudo e contra todos, é o partido que acha que não se pode haver. Depois nós vemos a realidade e vemos que aquilo não é bem assim. Eu não entendo, Miguel, como é que defende que o PSD se via aliar ao Chega. Não sou eu que entendo, é o país, é o povo. O povo é que vota neles. Sim, está bem, mas o Montenegro, o Luís Montenegro, o primeiro-ministro, mas ele tem 20 e pouco % dos votos. Então digo, olha, eu não acredito neste modelo e eu vou ter aqui um encontro e vou tentar fazer aqui um acordo com o Partido Socialista. Esta política do pisca-pisca, pisca à esquerda, pisca à direita, não só baralha aos eleitores. Mas era mais fácil com o Chega do que com o Partido Socialista? Era, naturalmente, sim. E era melhor para a democracia. A democracia precisa que a alternativa ao PSD seja o PS e que a alternativa ao PS seja o PSD. É bom para a democracia. Não sei se isso vai continuar a acontecer. Não sei, tenho muitas dúvidas porque os partidos do sistema. Vejam, o meu partido vai ter um congresso este fim de semana. Exatamente. Eu não sei, eu acho que querem que o Congresso passe despercebido. Eu conheço bem o Dr. Luís Montenegro e conheço bem o Dr. Hugo Soares, até de quem sou muito amigo e de quem gosto muito e a quem vaticino um grande futuro político. Mas eu sei que eles gostam tanto ou mais de futebol que eu. Eu, se fosse secretário-geral, como já fui com 3 líderes, tudo teria feito, quase impedido, para não ser este para não haver um para não calhar agora. No meio de um campeonato do mundo de futebol. Sim, é verdade. Mais em que o primeiro-ministro, o líder do partido, vai sair a correr para ir para um jogo de Portugal. Portanto, eu acho que querem que o Congresso passe despercebido. Quando o Congresso era um instrumento, não para o jogo político ou partidário. Foi antecipado por causa do Passos Coelho. Mas é um erro. Não se deve antecipar por uma pessoa ou por uma circunstância. Tem que se olhar para a política de uma forma estrutural e mais sustentada. E o Congresso do PSD poderia servir agora de uma alavanca para a ação do governo, para uma alavanca para a consolidação do partido. E precisa de se mexer muito, porque a sociedade mudou. E os partidos continuam iguais na sua organização, nos sindicatos internos de voto. Eu não estou a criticar, é a realidade, estou a fotografar. Em Portugal, quando a gente fotografa alguma coisa, parece logo que está a criticar. É a realidade. É a realidade como foi há 20 anos e há 15. Portanto, fiz parte desse... Portanto, não estou a sair. Mas era uma situação, uma realidade completamente distinta. Hoje, veja, eu vou muito ao Brasil, por questões profissionais, e a política brasileira é muito dinâmica. Agora está um candidato, que é um candidato do TikTok, que já vai com 10% num país de 230 milhões, e eu não estou a comparar. Estou a dizer, os partidos não podem continuar a comunicar como na idade da pedra, quer dizer, com a inteligência artificial. Faz-me lembrar esta resistência dos partidos à inteligência artificial, a uma nova forma de comunicação, faz-me lembrar os céticos da Revolução Industrial, que também achavam que aquilo não ia a lado nenhum e que ia ser muito mau. E, portanto, estamos a ver, e os partidos pararam no tempo. Os partidos pararam no tempo. O Chega aproveita-se disso. Aproveita-se. O doutor Ventura, com quem aparece mais é com o gato. Coisas pessoais. Porque não tem dirigentes para aparecer. Ou não gosta de aparecer com eles. Portanto, o que eu estou a querer dizer é que nós devíamos fazer deste Congresso, o Congresso do PSD, devia ser um Congresso, este mobilizador e demonstrador ao país, um calendário das medidas que seriam aplicar, porque é um governo que está sozinho, não é um governo de uma coligação. E um governo, quando está sozinho, tem uma maior liberdade de criatividade. Mas a própria votação em Luís Montenegro nas diretas não mostra que houve uma grande desmobilização. Mas também já houve em momentos anteriores, sem dramatismo. Mas acho que esta foi pior de todas. Foi pior. Foi toda num clima. Sabe uma coisa? Eu acredito muito. Eu acredito muito. Os políticos têm que saber ler a sociedade.
E tem que haver uma compatibilidade do software e do hardware. Quando o software e o hardware, outra coisa, não liga, o país não estava preocupado neste momento com a liderança do PSD, nem a liderança do PSD é um problema. Se está resolvida, por definição, o Dr. Montenegro deixará de ser líder do PSD quando perder o país. Não deixará antes, quer dizer, esta é que é a grande questão. Ele não vai disputar a liderança. Não é este momento. Quer dizer, nem vai disputar porque alguém lhe disse, nós devemos agora aqui, não gostamos destas críticas. Tem que se gostar das críticas, tem que se aceitar, não há outra forma. A melhor forma é aceitá-las e tentar seduzir quem as faz com os nossos projetos. Sempre houve no PSD. E a força do PSD foi sempre assim. Se vê a força do PSD como o PSD era sempre o partido mais fraccionante na sociedade portuguesa. Mas você acha então que o Montenegro pode estar a fazer com que o PSD perca gradualmente o país? Não é só o PSD, não é só o Montenegro e o PSD, é o Carneiro e o PS. Eu acho que o PSD e o PS não estão a perceber o sinal dos novos tempos. E nós até vemos hoje uma experiência. No passado criticava-se muito as pessoas que tinham tido, como eu tive, o Dr. Seguro teve, uma carreira política. E a verdade é que essas pessoas, quando chegavam a ter funções, eram muito mais equilibradas e muito mais experientes nas decisões que aqueles que vêm de fora. Tem que haver aqui um ponto de equilíbrio. O Dr. Cavaco fez isso bem no seu primeiro governo, fez um ponto de equilíbrio entre aqueles que vinham da política e os que não vinham da política. Hoje em dia é muito difícil. Hoje olhamos quase para o governo e não se vê ninguém que venha, tirando os secretários de Estado, que é para pôr a máquina do partido, que é outro erro, quando muistas vezes os políticos deviam ser os ministros e os secretários de Estado deviam ser os técnicos. Temos aqui uma inversão. Agora, o que me parece é que o Partido Socialista e o PSD e as duas juventudes partidárias estão aliadas da realidade. Não contam, por este andar, deixam de contar para o Totobola, no sentido em que se olha, diga-me hoje, o que é que distingue a JSD da JS? Nada. O que é que hoje a JSD defende ou a JS defende? Eu não sei. Eu não sei. O Chega agarrou-se à questão dos imigrantes, agarrou-se à questão da segurança, agarrou-se a este discurso de saber aproveitar em cada momento. E depois teve este último ato, que eu nunca esperaria, que foi o de baixar a idade da reforma e querer na legislação laboral ser contra o banco de horas. Vês um discurso, ainda ontem disse isso na televisão, na CNN, que a pessoa que é do Chega, que está lá, e o Bernardino Soares, nesta matéria, tem razões para estar de acordo muito mais do que aquilo em questão. Só não estão por pudor. Só por pudor é que eles não estão de acordo. São muito mais semelhantes nessa posição. A posição do Chega está próxima daquilo que a CGTP defende. E depois o Chega tem um princípio, que é o que eu não quero que o PSD tenha, que é a última reforma foi sempre a melhor. O PC no passado o PC era sempre a favor da última reforma que tinha sido feita. Que tinha combatido, mas não queria outra nova. Não quero uma mudança. Não quero outra nova. Agora, nós precisamos de olhar. O mundo está a mudar muito. A realidade, a mobilidade. Hoje em dia, a malta nova sai. Eu tenho uma filha que se foi embora de Portugal, não porque não tivesse emprego cá, porque quis abraçar outros projetos, ganha mais, tem outros projetos de outros desafios e de outra dimensão. Não se foi embora porque não tinha emprego. Tinha emprego. Quis foi estimular-se o que para gerações atrás isso não acontecia. Hoje está-se em Portugal, quando está no Luxemburgo, quando está em Londres, por razões de vocação profissional. Porque se acredita que... E, portanto, o mundo não é mais aquele mundo que nós vivemos no passado. E os partidos continuam a ser os partidos nós estamos já os partidos são os partidos da energia a carvão do passado. Olha, e você acha que este governo, esta legislatura dura até ao fim? Eu acho que esta legislatura, a oposição tem medo de deitar o governo abaixo. E faz bem ou mal, e o governo tem medo de ser deitado abaixo. Portanto, vão andar ambos os lados. Vai haver uma política de calculismo até ao momento em que possa acontecer qualquer coisa de extraordinário ou que possa existir. Da última vez o governo só caiu porque o líder do PS, o Dr. Pedro Nuno Santos, não teve a habilidade e a inteligência emocional. Ele é uma pessoa inteligente, eu não estou a dizer que não teve a inteligência emocional de perceber que não devia ter deitado o governo abaixo por aquela mesma razão. E aquilo esteve ali no Parlamento, lembram-se aqueles... Sim, ainda. Os minutos. Era uma guerra de minutos. Ou seja, vai ser... Agora a grande questão é, o PSD sai mais sólido deste Congresso? Eu acho que sai com uma grande maioria interna, sem problemas internos. Vai ser como entrou. Mas acha que, quer dizer, mas não vai mudar nada relativamente aos problemas que identificou de estarem desfasados da realidade? Os dois partidos, nós temos que estar na realidade, porque veja, o que eu acho é que estes últimos dias, a PSU
que devia ter sido há uns meses atrás apresentado. O que é que ela ficou, como disse... A informação que eu tenho, o que eu sei, o que governo. O que eu apurei é que teve 3 meses num veto de gaveta, não sei porquê, ou para um exercício de poder vão. A ministra estava mais preocupada com outras coisas. No ministro da presidência. Eu não fui ministro da presidência, mas era eu que presidia ao Conselho de Estado e sei o poder que tinha para poder parar a legislação. Presidia aos Conselhos de Estado e era a partir dos Conselhos de Estado que era definido. Qual é a lógica sequer? Não sei, eu só sei é que devia ter sido há 3 meses, estamos agora a fazer à pressa, por causa até de fundos europeus, claro. Mas é que esta é que é a questão, por isso é que eu disse, as reformas estão à velocidade do PRR. E isso é muito mau, é igual ao Dr. Costa. Isso é igual ao Dr. Costa. Eu ainda ontem estive em Coimbra, na Universidade de Coimbra, numa conferência de países lusófonos, estivemos a falar sobre a organização do Estado. Eu disse, há matérias em que o PSD até é mais estático do que foi o PS. O Dr. Costa contaminou a política portuguesa com esta ideia, vamos continuar submissos ao poder para não poder ficar. Eu não gosto disso. Eu não quero ser submisso ao poder para não poder ficar. Não gosto. Acho que nem vale a pena andar para estar na vida política. Não se é ministro, está-se ministro. Quer dizer, não se é deputado, está-se deputado. Mas eu acho que esta diferença conta muito. Esta diferença de dizer, traga aqui a chave do carro no bolso. Mas são chaves. Discurso-chave. A importância é para isso que se está na vida política, é para isso que se é autarca. Toda a gente pode dizer o quê? Porque qual é o sucesso do Dr. Isaltino Moraes? Independentemente, o Dr. Isaltino Moraes é o considerado o pai dos autarcas portugueses, o melhor autarca português. E sabe porquê? Eu vou-lhe explicar. Eu fui Estado de Estado dele há uns anos atrás, quando era Primeiro-Ministro do Dr. Rosa. Porque vi nele uma coisa muito interessante, que é as reformas e as medidas são feitas para a economia, para as empresas e para as pessoas, não são feitas para o Estado. E vê algumas reformas. Esta reforma do Tribunal de Contas é uma reforma feita para o Estado, não é uma reforma feita para as pessoas. E a missão de fazer não é para o Estado. A função do Estado é preocupar-se com as empresas e com as pessoas. Qual é a razão? Porque é que a Oeiras é muito competitivo? Porque durante anos trouxe empresas, cobra mais impostos, tem mais facilidade, tem um conselho onde todos aqueles que mesmo não estão de acordo com ele reconhecem que vale a pena lá viver, que é isso que o cidadão quer, paga os seus impostos. O que é que o cidadão está à espera? Que o Estado cumpra os serviços mínimos, que é, eu pago impostos e eu quero ter direitos nestas áreas que estão assumidas e que estão garantidas. E é isso que é muito importante. Quer dizer, agora vamos reformar toda a reforma, não é só pensar no Estado, no Governo, é um erro. Quer dizer, quando não é preciso tirar o visto prévio, eu nunca deixei de fazer. Aliás, é como as reformas. Todos os dias os ministros dão uma entrevista a dizer que há muitas reformas. Eles dizem, o problema é que não são, quem tem que dizer não são uns, são os outros. As reformas não se anunciam, fazem-se. Todos os dias eu vejo agora a cadência, os ministros todos os dias vêm dizer que há reformas. Quer dizer, qual é o problema? É tal incompatibilidade de software e hardware. E isto não é crítico. Eu acho que até estou a fazer. Qual é a última reforma que vê deste governo? Vê alguma, então? Diga? Qual é a última reforma? Na habitação foi positiva. Okay. Foi positiva, particularmente, e desde logo esta questão até do IVA ter sido positiva. Sim. Da habitação foi positiva. Na TAP é um erro estar a privatizar 49 sem definir quando é que é a maioria. Acho isso um erro. Em variedíssimas áreas, o problema é que as reformas não estão elencadas. Tem que haver um cardápio de reformas e uma programação. E vamos ser claros, este governo já tem 2 anos, não tem um. Foram 2 governos na dinâmica. E as reformas são um pouco como os impostos, aumentam-se todos ao mesmo tempo. As reformas apresentam-se todas ao mesmo tempo e depois tem que se ter um plano de execução. Não é? Quer dizer, os impostos, quando se aumentam, não se anda a aumentar impostos de 15 em 15 dias. Quando se tem uma estratégia, tem que se aumentar, precisamos de receita, faz-se. Veja, toda a estratégia. O que é que se dizia em 2014? Que o Dr. Passos Coelho ia perder as eleições, o PSD ia perder as eleições. O Dr. Costa estava à frente das sondagens e de repente não passou dos 29%. Não passou dos 29%. Porquê? Porque os portugueses reconheceram que tinha sido feito coisa. Quem tem que reconhecer? E aí é que está o meu medo com o Chega. Porque o Chega, eu não tenho medo nenhum do Chega. O meu medo é que ande nos 20, quer dizer, é lá 10, 11, 12. Quer dizer, o problema é ser, a segunda, é mau, quer dizer, a grande questão é que a verdade é que o líder da oposição é o Dr. Ventura, não é o Partido Socialista. Isso foi a grande mudança. E o Partido Socialista pouco ou nada tem feito. Porque estas críticas que eu faço ao governo também se podem fazer ao Partido Socialista. O Partido Socialista podia ser muito mais... Veja, onde é que se nota que é... Eu fiz a reforma da administração local, que foi muito violenta, manifestações de 200 mil pessoas em Lisboa contra as pessoas todas. Mas quem está à espera de fazer reformas, quando você vamos fazer uma grande reforma, e agora, fica tudo, ninguém sai. Ficam todos, não há assim que são sempre apresentadas as reformas, vamos fazer reformas, mas, atenção, isto fica tudo como está. Não é possível, quando se junta, vamos juntar 2 institutos num só, não fica, se são 700 mais 700, se junta,
E não venham com o discurso do liberal, selvagem, não é nada, quer dizer, tem que se encontrar outras soluções. Quer dizer, quando juntei o Instituto da Juventude com o Desporto, e esse até ficou, hoje, quer dizer, eram X, não se junta para ficar a soma dos dois, junta-se para se tirar benefícios dessa. E há aqui também uma questão que é, eu devo dizer uma coisa, a experiência que tenho, e daria como conselho é, ninguém deveria ser ministro sem primeiro ter sido Secretário de Estado. Para conhecer o Estado. Ou até deputado, como é muito, mas é importante ter capacidade executiva, porque aprende a conhecer o mecanismo e o funcionamento dos... Porque o nosso sistema, o nosso aparelho da administração pública é muito melhor do que aquilo que se julga. Eu nunca tive problemas e trabalhei com ótimos diretores-gerais, nunca tive um problema, pelo contrário. Agora tinha que dar um exemplo. E andava diariamente, e falava eu direto, não era o chefe de gabinete que falava com os diretores-gerais, eu falava com os diretores-gerais para saber o ponto das reformas que estavam a ser feitas. E não me conta, houve muita gente que não gostou, disse não sei o quê, disse não, até, o que me custa mais até foi ter visto o meu partido a fazer 700 freguesias, que não era a parte mais importante da reforma, e não foi o Dr. António Costa. O Dr. António Costa ameaçava que fazia, mas não queria, porque ele em Lisboa combinou comigo e foi dos que mais cortou freguesias. Portanto, quer dizer, as coisas às vezes nem são aquelas que parecem, mas está a ver, o meu partido chegou e fez mais 700, porque o apego a um certo clientelismo e à facilidade é muito perigoso. Nós devíamos ter continuado numa consequência de dizer vamos dar dimensão. E ainda ontem dizia isso em Coimbra, que é meio giro. Vem o Christine e aquelas pessoas habituadas, vêm logo os mesmos de sempre dizer não, tem que haver a regionalização. Isto só se resolve com a regionalização. A seguir vem os incêndios. Isto só se resolve com a regionalização. Vem o Ciresp. Não, isto resolve-se com gestão, combate a muitos interesses e a muita corrupção que existe. O Ciresp é um caso de corrupção pura. Há ali situações ao longo de 800 milhões. Não há nenhum governo que acabe com aquilo. 800 milhões depois e vamos gastar mais. Já estamos prontos a ir gastar mais num sistema. Eu defendi. Eu sempre disse, olha, o mais fácil para isto é metam, até da minha experiência em África, vejam muito lá, metam a Starlink nas juntas de freguesia e Tarzovite nunca falha. E podem... nós hoje temos que nos adaptar. O Ciresp já vai em mais de 800 milhões. Acham normal os concursos para os aviões? E é com visto prévio. Passa a todos. Os concursos para os aviões dos incêndios. Há sempre um esquema. Não é possível. Tem que se combater. E tem que se fazer. O grande problema aqui no Estado é a capacidade de discussão e a velocidade da capacidade de discussão e a vontade. Porque até que nós... O professor Cavaco Silva fez isso. O seu primeiro governo de maioria absoluta. O primeiro governo foi um governo de combate político. O primeiro governo militar. E depois o segundo governo, o primeiro governo de maioria absoluta foi um governo de reforma. Depois, enfim, nós sabemos que depois dos primeiros 4 anos, as usuras... Há um desgaste. As usuras, os deslumbramentes, a falta de vontade de ouvir. Uma crise, a política é muito baseada, e a experiência política é muito baseada em todo o mundo, em Inglaterra, vindo do movimento sindical. A política é uma mesa de concertação. E nós temos que não... Saber ouvir os outros não é uma vergonha. Se eu souber o que eu quero, eu tenho a obrigação de ouvir os outros e mudar. Eu fui secretário de Estado em 2002 e negociei muita coisa que depois fiz como ministro em 2002 com a Ação Nacional de Municípios. O que eu achei espantoso foi que eu saí da política, fui para deputado, depois fui afastado pela doutora Freire Leite de deputado, saí de deputado, naturalmente. A única coisa que disse foi à vida política para além do Parlamento e fui à vida. Regressei 2 anos depois, pensava que ia ser muito mais, mas foram 2 anos depois. E sentei-me à mesa. Também já se e sentei-me à mesa com a Ação Nacional de Municípios. Eram os mesmos. 10 anos depois. Os mesmos que eram contra as ideias de 2002 estavam contra as ideias de 2012. Eram contra a lei por exemplo, a lei dos compromissos, que resolveu o passivo dos municípios e hoje têm um superávit. Agora, estavam de acordo? Não, nada. Reduzi mais de 200 empresas municipais para metade. E ficou tudo igual e melhor. Sabe o que é que acontecia? Havia muitas empresas municipais para nomear administradores. Não era para a missão das empresas municipais. É que cada empresa municipal tem 3 administradores. Havia conselhos pequenos onde havia 2 e 3 empresas. Acabei com essas empresas. O PSD está pior agora com isso, com esses clientelismos? Os clientelismos existem sempre, não é? Eu devo dizer aí, nisso era um mérito. Eu fujo muito dessas questões, mas o Dr. Passos Coelho era muito exigente nessas matérias. Ele em matérias os ministros. Primeiro ele reunia com os ministros. Tinha reuniões bilaterais. Nunca foi preciso explicar-lhe o que é que se passava de um Conselho de Estado, das matérias que iam e há governos onde o Primeiro-Ministro reúne antes do Conselho de Ministros com o Ministro da Presidência para lhe explicar o que é que se passou no Conselho de Estado na segunda-feira.
Eu só lhe explicava o que é que tinha sido, o que é que era aprovado para chegar, porque havia uma reunião, ele reunia permanentemente com os ministros. O ser primeiro-ministro não é só um coordenador, é também alguém que tem que tomar as linhas orientadoras e decidir, tem que conhecer os dossiês. Essa ideia de que o primeiro-ministro não tem que conhecer os dossiers e que o primeiro-ministro faz discurso e vai ao Parlamento... Não conhece os dossiers. Não, eu não estou a dizer isso, eu não disse, não sei. Não estou a dizer isso, não estou a dizer isso. Estou a dar aquilo que é a linha que eu conheço e a linha orientadora. Portanto, a grande questão que está aqui em cima da mesa é: querem ou não querem continuar e lutar pela maioria absoluta? A maioria absoluta não se pede, merece. E como é que se merece? Não se pede. Eu vejo a pedir, não há cá nada disso. Merece a maioria absoluta. O PS em 2014 não conseguiu ter. Não vai a maioria absoluta nenhuma. Não, mas o problema é que precisa de passar dos 28 a 29. Não pode estagnar ali, como o PS não pode estagnar nos 20, porque se estagnam nas próximas eleições, andam à volta do mesmo, comecem a dizer adeus a esta posição central que têm na vida política. Porque não é só à direita que há perigos. À esquerda pode haver também um novo movimento, como surgiu o Denhazo ao Pedro Nuno Santos, que ele queria uma coisa dessas, que é a ambição da vida dele. É a ambição da vida dele, mas quer dizer, o perigo, a sociedade não é mais estática. Todos nós, e nós que temos esta fotografia do passado, temos essa vantagem, sem saudosismos, temos a vantagem de poder olhar para a frente. Se formos, é preciso, acima de tudo, muita sensatez. E a vida política, como todas as vidas, mas a vida de escrever, nós lemos coisas às vezes pouco sensatas, e todos nós já dissemos coisas pouco sensatas e já escrevemos coisas pouco sensatas, só reconhecemos a posteriori. Mas a sensatez é algo é um valor em si mesmo muito importante. Miguel, muito obrigado por ter vindo ao Soundbite. Cá fica um episódio especial, também em vídeo no YouTube. Até amanhã, até ao próximo episódio. Obrigada, Miguel. Este fim de semana há Congresso do PSD. Cá estaremos para acompanhar. Um beijinho, até amanhã. O Soundbite é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins.